Primeiramente, bem-vindos à Bulgária, país de número 100, e abrindo esse vídeo no mesmo lugar que eu encerrei o episódio anterior. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como foi a nossa viagem da Macedônia para a Bulgária, país de número 100 oficialmente agora, e mostrou até um pouquinho do nosso apartamento, né? Então vamos entrar aqui e ver de novo. A vista é uma das coisas mais legais da montanha, muito verde aqui, e entrando a gente tem o nosso escritório improvisado, porque infelizmente esse apartamento não tem uma mesa própria de trabalho, nem cadeiras, então a gente está trabalhando com as cadeiras de plástico aqui. Não é a forma mais legal, mas a gente já sabia disso quando viemos. A cozinha é bacana, bem espaçosa, já estamos cozinhando aqui, já fizemos algumas vezes. Ali tem um toalete, aqui tem também televisão que a gente nunca usa, não temos tempo de assistir TV, e o sofá aqui, enfim, uma salinha básica com essa vista bem legal das montanhas ali. A internet aqui, ela é bacana, é suficiente para trabalhar, e a gente está próximo de um supermercado que daqui a pouco eu vou sair e mostrar para vocês. O quarto está uma bagunça agora, né? Eu cuidei bem diferente de quando eu mostrei para vocês no episódio anterior, mas enfim, funciona. Tem janela ali, tem mais uma vista aqui e mais um banheiro aqui. Então, muito decente o apartamento. Mas não é um dos melhores que a gente já ficou. Encontramos alguns probleminhas aqui nesse apartamento. E isso, inclusive, está me fazendo lembrar que talvez eu possa fazer um vídeo para vocês sobre como é que é essa vivência em Airbnb, né? A gente já ficou em vários Airbnbs em diferentes países, e especialmente esse ano, agora a gente está vivendo muito em Airbnbs. E eu posso, se vocês quiserem, fazer um vídeo dando dicas, o que a gente aprendeu, estratégias, como que faz para economizar, como que encontra o melhor Airbnb, média de preço e tudo mais. Sobre preço desse aqui, eu já falei no vídeo anterior, mas eu tô pensando em fazer um vídeo exclusivo sobre Airbnb. Se vocês gostaram da ideia, me fala aqui nos comentários. Agora, vamos sair. Ali é o nosso prédio e aqui tem um riachinho, não sei se é limpo, parece limpo, mas pelo menos não fede nem nada. Então é gostoso dar para ouvir da nossa varanda o riachinho escorrendo aqui. E olha que legal, muito verde aqui na volta. Dá pra gente ver realmente da varanda toda aquela mata, e para chegar a gente vai num shopping agora, um shopping aqui próximo, menos de 20 minutos andando, mas vamos pela área verde, olha que legal. Por que a Bulgária se tornou o país número 100? Apenas coincidência, acaso, não era planejado. A Bulgária não era assim um sonho de conhecer que fosse o país número 100, apenas aconteceu que fazia parte do nosso itinerário. A gente estava pensando em visitar outros países aqui na volta, mas não vamos poder dessa vez, porque eu estou muito ocupado, muito trabalho, e em algumas semanas a gente vai estar na Espanha embarcando em alguns cruzeiros. Pois é, vamos voltar a navegar a partir de Barcelona. Temos 3 cruzeiros para outubro, vou levar vocês com a gente, claro, mas por isso a gente não pôde ficar mais tempo aqui no leste europeu. E só me apresentando rapidamente para quem chegou aqui agora, né? De repente eu falando em vida nômade, cruzeiro. Pois é, nós somos nômades, mas nós adoramos cruzeiros, construímos a nossa carreira nos cruzeiros, tanto é que eu tenho muitos vídeos aqui no canal e lives ensinando os próximos, a futura geração de tripulantes de cruzeiros. Se você estiver pensando em ganhar em dólar, construir uma carreira internacional, viajar o mundo trabalhando, então não perca o meu projeto tripulante aqui no canal. E quando nós não estamos no navio, nós temos essa vida mais nômade, né, mais solta, conhecendo diferentes países, passa algumas semanas aqui, uns meses ali. E se você voltar nos últimos vídeos, vai ver a gente passando por Macedônia, Albânia, Grécia. Estamos nos sentindo no interior da Bulgária. Olha só as casas de madeira. Oh, dog. Claro que tem uma forma de ir pela rua, né, para chegar no shopping, mas é um pouco mais longe e a gente queria explorar um pouco a mata e a natureza aqui na volta. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina quando nós estamos viajando ou passeando, responder algumas perguntas que chegaram pelo Instagram sobre trabalho e moradia para nômade e conversar um pouco sobre a Bulgária também.
Decidimos comer em Wok to Wok, que é uma rede que tem em vários países, né? Nada de especial, comida asiática, deliciosa. Mas para dar uma ideia de preços para vocês, a gente acabou de fazer o pedido aqui, pedimos bastante coisas, vou mostrar para vocês quando chegar, e paguei quase 48 lev, que é o dinheiro local, se chama lev, o que dá 24 euros. Eu percebi que o preço aqui do Wok to Wok, pelo menos, está mais ou menos parecido com o de Portugal. Vamos ver se é gostoso quando chegar. Delícia! É grande, pessoal, olha só. Já que não encontramos nada búlgaro, vamos de asiático. Não pode faltar o meu soy sauce. A minha japonesinha tá reclamando que eu coloco molho de soja em tudo, mas eu adoro. So, is it good, Eddie? Very good. Yeah, approved. Excellent. E olha só o que encontramos! Starbucks! Fazia tempo que eu não tomava um café no Starbucks. Últimos países que passamos não tinha. Só para vocês terem uma ideia de preço, cerca de 5 euros os dois. Inclusive esse gigantão aqui. Tava com saudade da Starbucks. Hora de fazer umas comprinhas. A gente veio no supermercado aqui do próprio shopping, porque precisamos de alguns itens que não encontramos no outro supermercado perto de casa. Olha só, para vocês terem uma ideia do litro do leite de soja, por exemplo, eu tô achando meio carinho, ó, 6,49. Em euros é metade, basicamente, 3,30. E o pão, hein? Um item tão importante. Vamos ver aqui, o pãozinho francês, ó, o cacetinho, como chama lá no Rio Grande do Sul, 23 centavos o quilo. Já o pão de forma, 1,24 a partir de, né? Tem outras opções mais caras. Para vocês terem uma ideia melhor, às vezes eu gosto de encontrar itens assim, que tem em outros países, né? Como o Brasil, Portugal, tem esse aqui exatamente igual. Aqui tá 7,49, o que em euro dá cerca de 3,5 euros, por exemplo. Já a granola tem várias opções aqui. Eu estou levando essa aqui, que está 2,99 apenas, cerca de 1,5 euro. E os itens de higiene pessoal, hein? Esses desodorantes assim, ó, 4,89, o Dove. Esse de spray aqui, ó, a partir de 5,99, o que dá cerca de 3 euros. E tem também esses aqui que eu acho que são para mulheres, Dove a partir de 4,89, mais ou menos 2,5 euros. Água mineral, essa aqui de 1,5 litro, tá 49 centavos no dinheiro local, cerca de 25 centavos de euro. Bebida aqui, ó, Pepsi tá 1,75 a garrafa. A Coca 1,55. Eu não bebo cerveja, mas eu sei que muita gente aqui que acompanha bebe, né? Então vamos dar uma olhada nos preços. A Heineken, por exemplo, 1,79. E aqui engraçado, olha só, isso aqui é uma cerveja, 2 litros de cerveja. É um dos poucos países que você encontra garrafão assim de cerveja. Eles parecem que são apaixonados aqui. Um garrafão desse dá cerca de 1 euro. Desses aqui também gigantões, um pouco mais caro. Iogurte Activia, eu gosto desses assim, geralmente vem com pedaços de cereal, de fruta. Tá 2,19, 2,15, acho que vou pegar esse aqui com cereal. E energético, hein? Começando pelos famosos, ó, o Monster tá 2,35, o Red Bull 1,79, o mais comum. Ah, tem o Monster por 2,25 também, é um pouco menor parece. E tem essas marcas que eu encontrei por aqui, pelo leste europeu, que eu já tomei, que são boas também, a partir de 1,25 mais ou menos, o que dá cerca de 60 e poucos euros. Um pouquinho mais caro do que o nosso país anterior, cerca de 80 centavos de euro a pipoca de micro-ondas. E alguns itens de cozinhar, hein, pessoal? Olha só, o arroz, por exemplo, eu tô vendo aqui a partir de 3,39, tem esse aqui de 3,29, não sei qual é a diferença, mas só para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui dá cerca de 1,60 € mais ou menos. E o miojo, hein, pessoal? Miojo, o macarrãozinho instantâneo, ó. Tem vários tipos aqui, claro, né? O mais em conta, tô vendo aqui esse pequeno, ó, 79 centavos no dinheiro local. Cerca de 40 e poucos centavos de euro. Claro que aí tem outros pacotes maiores ou talvez marcas melhores, ou seja, chega a mais que dobrar o valor, dependendo da marca que você escolher. Já o macarrão normal, 1,79 a partir de, né? Tem esses assim. E tem esse tipo espaguete. E café, hein, pessoal? Café que não pode faltar, pra mim, pelo menos. Essa marca aqui é boa, encontrei em vários países. 8,79. O café solúvel. Nesse café, que é a marca mais conhecida, esse aqui é descafeinado, ó, 6,99. Só pra vocês terem uma ideia. Bem, fizemos nossas comprinhas. Eu não comprei tudo que eu tava mostrando pra vocês, né?
É difícil filmar dentro do supermercado, porque aqueles aqui não gostam que a gente filme em lugar fechado, sabe? Mas só para vocês terem uma ideia de preço. Eu estou achando os preços aqui parecidos com Portugal. A gente está de volta na União Europeia, mas eles não usam o euro. Mas eu comparando assim, fazendo a conversão do café, das compras, está me parecendo meio que preços de Portugal. Alguém aqui vive em Portugal? Me diz nos comentários se faz sentido o que eu estou falando ou se está totalmente errado. Uma observação, né? Eu comparo com Portugal às vezes, porque eu estava em Portugal recentemente, eu já vivi em Portugal e eu sei que tem alguns brasileiros e portugueses que assistem aqui o canal que vivem em Portugal. Mas comparando com o Brasil, às vezes não parece. Aqui é barato. Para os padrões europeus, é um país barato, eu estou achando. Mas quando você converte para o real, pessoal, já fica mais difícil, porque o real perdeu muito valor, né? O real se desvalorizou muito nos últimos 2 anos. Então, qualquer coisa que você converta para o real parece caro. Mas isso não é necessariamente porque é caro lá fora, e sim porque a nossa moeda perdeu muito valor. Eu faço essa observação só para vocês levarem em conta, né? Que muitas vezes você converte diretamente e pode ter opiniões diferentes de alguém que está acostumado com preços no exterior, né? Outro detalhe é que os preços no Brasil mudam muito entre cidades grandes e cidades pequenas. Nos últimos vídeos que eu mostrei preços das coisas nos países que a gente passou, como na Albânia, na Macedônia, eu percebi que quem mora nas capitais brasileiras geralmente acha os preços aqui no leste europeu barato. Quem mora no interior do Brasil geralmente acha os preços aqui caro. Não consegui identificar um consenso entre os brasileiros que assistiram os últimos vídeos e deixaram seus comentários. Agora, aqui o shopping em si, ele tem muitas marcas caras aqui, a gente passando, marcas de joias e roupas caras e bolsas e itens, artigos de alto padrão, eles têm aqui, né? Então essas lojas assim a gente nem entra na verdade. Mas nada de muito especial, como qualquer outro shopping de cidade grande brasileira. Depois a gente vai no centro mesmo, na cidade, para mostrar para vocês e comparar. Curiosidade para vocês, passagens de ônibus, olha só como funciona. Os ônibus aqui, eles têm as maquininhas que você só encosta o seu cartão de crédito e já debita na hora, olha que legal. Porém, dá também para comprar passagenzinhas separadas, os tickets assim. A gente encontra esses quiosques geralmente ao lado das paradas de ônibus. Então a gente encontrou um ali agora e compramos 4 tickets pra gente ir e voltar no centro da cidade. Dá pra ir e voltar 2 vezes no caso. E a gente vai usar quando a gente for fazer o nosso passeio, o nosso city tour nos próximos dias. Custou R$1,60 cada um, o que dá mais ou menos 80 centavos de euro. Mostrar para vocês aqui 2 coisas que eu sei que vocês vão achar interessante. Primeiro, muita gente pede para ver o dinheiro da Bulgária. Então, ainda que nós estamos na União Europeia, nós não estamos na comunidade do euro. A Bulgária não trabalha com euro ainda, pelo menos, né? Então, assim que é o dinheiro aqui. Eu só tenho nota de 20 para mostrar para vocês. Mas eu tenho também algumas moedas aqui, ó. Essa moeda com o círculo na volta, ó, que legal, tá vendo aqui? É assim. E quanto que vale o dinheiro local? Bom, a moeda aqui, ela vale mais ou menos a metade do euro, então fica fácil de calcular. Por exemplo, 20 vale 10 euros. Então, por exemplo, aqui, ó, uma moedinha dessa de 1 lev vale 50 cêntimos de euro. Eu calculo com euro, né, porque estamos na Europa. Se vocês vierem para cá, vocês dificilmente vão trazer real, vão trazer euro, então por isso que eu já calculo com euro, mas o câmbio para o real está aí na tela. Eu abri no Instagram uma caixa de perguntas para responder o que vocês mais querem saber sobre vida nômade, trabalho remoto, nomadismo digital, então vamos responder agora as perguntas mais frequentes num bate-pronto, bem rápido, jogo bem rápido. E se você não me segue no Instagram, está perdendo conteúdo extra, né? Fotos, vídeos e interações em tempo real dos países que a gente vai passando, então acompanha por lá também. Vamos lá, as perguntas são: quando a gente só fica algumas semanas no local, no Airbnb, geralmente não. Se você quer fazer amigos nos países que passa, minha sugestão é fique em hostel. É um ótimo ambiente para fazer novas amizades. E também você pode combinar antes de ir, né, com viajantes e nômades digitais em grupos no Facebook. Reservamos pelo Airbnb, mas eu sei que já existe alguns sites que estão ficando cada vez mais populares em alguns países, como nos Estados Unidos, mas ainda não usamos. Por enquanto continuamos com o Airbnb, mas eu acho que no próximo ano a gente vai começar a experimentar outras opções. Coincidentemente, essa sua pergunta eu respondi no vídeo anterior. Volta aqui no último episódio no canal, que eu destrinchei essa parte de nômade digital e como ganhar dinheiro e tudo mais. 50-50 é relativamente fácil de você encontrar alguém que pelo menos arranha, pelo menos fala um pouco da língua, então a gente não está tendo nenhuma dificuldade de comunicação nos últimos países que passamos, não. Não fiz a declaração de saída do Brasil porque eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho investimentos no Brasil, na Bolsa de Valores, então não, eu ainda continuo sendo residente brasileiro. Vídeos em inglês, será?
Olha, eu já tenho 3 canais agora no YouTube, a gente tem, né? Tem esse aqui, o canal principal, que é um dos mais antigos do YouTube ainda, em funcionamento, e tem 2 canais que eu comecei recentemente, o Cruzeiros e Destinos e o Projeto Tripulante. Um para viajantes de cruzeiros e o outro para profissionais de cruzeiros. Então, gerenciar 3 canais aqui no YouTube dá bastante trabalho já, mas vou anotar a sua ideia. Olha, não exatamente. Às vezes a gente sente falta da família, né? Então, tanto que depois dos cruzeiros que a gente vai fazer em Barcelona nas próximas semanas, eu vou passar um mês com a minha mãe no Brasil, então estou bem ansioso para isso. Então, a gente sente falta às vezes das pessoas, mas não de uma casa. Eu acho que ficar muito tempo num lugar só, numa casa para chamar de sua, ou numa cidade, num país, eu me sinto um pouco cansado depois de um tempo. Mais que seja uma cidade que eu gosto, mais que seja um país que eu amo, mas com o tempo eu fico um pouco cansado. Tanto que eu morei em lugares incríveis, como Lisboa, Sydney, Edimburgo, são cidades dos sonhos que eu tenho ainda no meu coração, realizei grandes sonhos em viver nesses países, mas depois de um tempo, depois de 1 ano, 2 anos, eu sempre estou procurando algo mais, algo diferente, sair da caixinha, sair da minha zona de conforto. Então, na verdade, uma das coisas que eu mais gosto desse estilo de vida nômade é que dá essa liberdade de você ficar um mês aqui, uns meses ali, ou 1 ano aqui, 1 ano ali, mas em vez de criar raízes, eu criei asas. Então, sempre que eu penso que eu estou ficando mais cansado de um lugar, é porque é hora de mudar. Eu gosto muito da mudança. A mudança me faz expandir a minha mente, me faz pensar fora da caixinha, sair da zona de conforto, descobrir novas coisas. Então, quando eu me sinto que eu estou na zona de conforto, em qualquer situação, não só na cidade, né, mas até num trabalho, por exemplo, o meu último emprego era um emprego muito bom, pagava-se muito bem, tinha vários benefícios em trabalhar na última empresa, mas eu saí, porque era hora de mudar. Então eu gosto muito da mudança e quando eu fico muito tempo num único lugar, eu começo a ficar meio, tá na hora de sair da zona de conforto. Mas e vocês? Vocês gostam da estabilidade, zona de conforto, ou vocês gostam da mudança e de estar sempre descobrindo algo novo? Fala aqui para mim nos comentários. Vocês sabiam que a Bulgária é o país mais pobre da União Europeia? Pois é, não é o país mais pobre da Europa, tá pessoal? A gente antes estava em países mais pobres ainda que a Bulgária, mas eles não fazem parte da União Europeia. A Bulgária sim, e é o mais pobre do bloco. Estima-se que 1,8 milhões de pessoas aqui no país vivem abaixo da linha de pobreza. Curiosamente, o índice de pobreza aqui ele vinha diminuindo. O país vinha fazendo importantes avanços na melhoria socioeconômica da população. Porém, nos últimos 2 anos, com a crise sanitária, parece que a pobreza aumentou. Infelizmente. Então, cerca de 25% da população vive abaixo da linha de pobreza e o país é considerado o 4º país mais pobre do continente como um todo. O local que a gente está ficando, pessoal, é na borda da cidade, digamos assim, já é fora do centro da cidade e é numa área que ainda não foi muito desenvolvida. Então, tem algumas casas velhas aqui, mas a maioria são prédios novos, como aquele ali, por exemplo. Mas você vê que ainda é de chão batido, não tem muito desenvolvimento aqui. Então, a gente está tendo a oportunidade de ter esses... Opa! Então, você vê aqui umas casas bem antigas, ó, no limite da cidade construída, olha só, umas casas bem antigas, enquanto outras novas sendo erguidas por aqui. Ó, um cachorrão. Hello, hello. Uma coisa que eu notei interessante aqui, desde que a gente começou a andar pela região, eles têm muitas essas fotos em algumas casas, ó, com uma cruz, assim, isso aqui é só um exemplo. Outras casas, eles colocam uma foto e o nome de alguém com uma data, eu imagino que talvez tenha sido alguém que viveu e morreu aqui, não sei, mas ainda não descobri o que é, para que servem essas fotos. Hello, hello! Os gatinhos ali descansando no telhado sozinho. Tem também uma região aqui no país, no noroeste do país, que tem uma das expectativas de vida mais baixa da Europa. Ou seja, as pessoas vivem menos, né? As pessoas morrem mais cedo lá, porque a pobreza é um problema muito mais grave lá, né? Aqui na capital talvez não seja tanto. Com certeza aqui na capital tem também as pessoas muito ricas, famílias muito ricas, onde você também enxerga diferenças sociais. Então nos próximos dias a gente vai andar pelo centro da cidade, vamos fazer um city tour lá e aí a gente vai poder ver como é um pouco mais no centro. Então não perca o próximo episódio. E aí de repente você se pergunta, então o que a gente está fazendo aqui
num país pobre. Gente, a gente não viaja só para país rico, senão estaria morando em Dubai. A gente viaja para conhecer culturas diferentes, para conhecer povos diferentes, lugares diferentes, línguas diferentes, gostos diferentes. O nosso objetivo não é viver no luxo, não. Tá? Então a gente quer conhecer o máximo possível de lugares ao redor do mundo, independente da condição social do local, independente da condição financeira, econômica das pessoas no local. Lembrando que como a gente trabalha pela internet, a gente desenvolve o nosso trabalho online, então não faz muita diferença se a gente está num país pobre ou rico, porque a gente não depende de um salário local. Na verdade, quando a gente está num país de poder aquisitivo mais baixo, isso geralmente significa economia, porque o custo de vida aqui também é muito mais baixo. E em sua maioria das vezes são países seguros, baratos de se viver, que também tem muita atração interessante, história, cultura. O país também sofreu muito com a época do comunismo, né? Eles aqui passaram por uma transformação muito grande dos anos 80, 90 para cá. E isso aí eu vou explicar um pouco mais no próximo vídeo do nosso City Tour. Essa área que a gente estava andando agora, pessoal, é ali por trás. Então dá para ver a pontinha do nosso prédio ali em amarelo. A gente andou por trás, onde é uma área já menos desenvolvida, sem asfalto e tal. Mas aí, ó, com 2 minutinhos andando de casa, a gente já tem essa avenida movimentada, com ônibus, com supermercado. Tem 2 mercados, tem o Lidl aqui, tem DM ali. Então é uma área que, ou seja, o desenvolvimento chegou até aqui. E aí 2 quadras depois está o nosso apartamento ali. Olha as bicicletas disponíveis aqui. Parece ser para alugar. Custa 15 centavos do dinheiro búlgaro, 15 centavos de leve por minuto para alugar as bikes. Legal, né? Tem um QR Code ali para liberar. É importante vocês não julgarem a Bulgária por conta desse único vídeo, tá, pessoal? Estou andando por uma área aqui menos desenvolvida, que é apenas uma pequena porção da capital do país. Vamos conhecer o centro da cidade no próximo vídeo para ter uma ideia melhor. Então essa nossa aventura aqui conhecendo a Bulgária está só começando. Não perca o próximo episódio na capital, passeio, mais histórias, as transformações que o país passou no próximo vídeo. Se vocês gostam do meu trabalho, dá para usar o botão de valeu aqui embaixo do vídeo para apoiar o meu conteúdo e continuar produzindo mais vídeos para vocês. E é isso, a gente se vê no próximo episódio daqui da Bulgária. Vamos continuar celebrando esse mundão